Desde antes de voltar para a Casa Branca em janeiro, Donald Trump cobra um corte de juros para ontem de Jerome Powell. Na mira do republicano, presidente do Federal Reserve não mostra vontade nenhuma de competir com o relógio para ajudar o plano do presidente americano de reindustrializar o país. Muito pelo contrário, atualmente Powell prega cautela e calma na política monetária. Por isso, ele ganhou um apelido de Trump, Senhor Atrasado. Chairman of the Fed, Jerome, if he would lower interest rates like China did, like I think UK did, but like numerous other countries have done, it's like jet fuel, it would be great. But he doesn't want to do it. As críticas não pararam por aí. Desastre, tolo, idiota e grande perdedor. Essas são só algumas das maneiras que Donald Trump já se referiu ao presidente do Fed. I think he doesn't want to do it. Probably he's not in love with me. Os ataques à autonomia da autarquia são inéditos nos Estados Unidos e eles aumentam a cada decisão de juros e dado divulgado. So we're completely and totally focused on our jobs. I think. Enquanto isso, o tempo de Jerome Powell vai se esgotando. Seja porque Trump já ameaçou várias vezes demiti-lo ou porque o seu mandato vai chegar ao fim em maio de 2026. Do you believe you have the power to remove him, and are you trying to do that? I don't think he's doing the job. He's too late, always too late, a little slow. Nessa semana, Donald Trump disse que em breve vai indicar um novo nome para o cargo. Por isso, vamos falar nesse episódio sobre as figuras mais cotadas para assumir o Fed e analisar o mandato de Jerome Powell até aqui. Eu sou Camila Nascimento e esse é mais um Cenário Base. O próprio Trump indicou Jerome Powell para o comando do Banco Central americano durante o seu primeiro mandato. Depois, o ex-presidente Joe Biden o reconduziu ao cargo. Na época, em 2017, no jardim da Casa Branca, Trump o descreveu como inteligente e comprometido. Agora, claramente, ele mudou de ideia. We have a Federal Reserve Chairman that is playing politics. Um assessor da Casa Branca já confirmou que o governo estudou mecanismos para demitir Powell do Fed em uma manobra inconstitucional que elevaria consideravelmente o risco de se investir nos Estados Unidos. As ameaças de Trump acrescentaram uma camada de incerteza ao mercado, como explica o sócio fundador da Essentia Consult, Acílio Marinello. Uma volatilidade maior nos títulos americanos, nos treasuries. Então as declarações aumentaram consideravelmente essa volatilidade, porque os investidores passaram a precificar um possível afrouxamento da autonomia do Fed. Teve um aumento do prêmio de risco, então os investidores passaram a exigir mais retornos para continuar financiando o governo americano. Também houve um impacto no dólar, natural. Em momentos assim de incerteza, o dólar ele tende a se desvalorizar. Pode gerar também alguma percepção de uma perda de confiança institucional até. Se o Fed cede essas pressões, isso pode trazer uma percepção de falta de confiança na liderança do Fed, perda de credibilidade na forma como o Federal Reserve está sendo conduzido. Em abril, os ataques de Trump levaram as bolsas a despencarem. Depois, os investidores foram se acostumando às investidas contra a autonomia do Fed e preferiram apostar na força das instituições americanas. Mas, para o contribuidor do TC, Alex Martins, a substituição de Powell tem poder de alta precificação ainda. E uma coisa que para mim está muito claro é que o Trump vai quebrar um protocolo e ele vai anunciar quem vai ser o possível presidente do Fed muito tempo antes. Qual que é o problema do Trump querer cutucar o Jerome Powell? Você teria um presidente do Banco Central sombra, um presidente sombra. Esse, praticamente seria já colocado para bater de frente com tudo que o Jerome Powell de repente colocasse na sua decisão, ou mesmo nas suas falas. Essa possibilidade ela é horrível, tá? Porque você vai justamente, onde você hoje tem uma polarização no ambiente político, você levaria agora essa polarização no ambiente também técnico e principalmente econômico. O preço dos ativos, ora ia estar olhando para as falas do Powell, ora ia estar olhando para o presidente sombra.
Jay Powell's reappointment was the latest this century for a Fed chair. Latest this century. Entre os assessores do governo, cresce o coro para um nome já bem conhecido pela Casa Branca, o do secretário do Tesouro Scott Bessent. É o que indica uma apuração da Bloomberg. Até o momento, a Casa Branca nega. Mas, ao ser questionado sobre o tema, Bessent não descartou a possibilidade. Diz que já tem o melhor emprego em Washington e que Trump vai decidir o melhor para a economia e para os americanos. Ele é um executivo de mercado, já atuou em fundos de investimento, tem sua própria gestora, e ele é muito conhecido por ser uma pessoa muito prática, com uma visão muito pragmática, mais ênfase em macroeconomia e mercados globais. E na conjuntura atual faz bastante sentido, visto todas as questões geopolíticas, conflitos internacionais que a gente vem enfrentando, toda essa guerra tarifária promovida pelo Trump, pode ser um ativo interessante nesse momento. Um conhecimento técnico muito robusto, né, uma experiência global, visão estratégica. Bessent é o homem de confiança do republicano e está ao lado dele no plano de reindustrializar os Estados Unidos e à frente das negociações tarifárias com a China. É importante destacar que ele é um dos nomes mais comedidos dentro do governo. Entretanto, apesar de extensa carreira no mercado, Bessent não tem experiência específica em política monetária ou um alto nível de habilidade política, como destaca Auxílio Marinello da Essential Consult. Que é o trâmite dele no aspecto político, né? Ele vai conseguir lidar com essas questões, com essa pressão que o povo vem sofrendo, por exemplo, o vínculo dele com o Partido Republicano, agora que a situação pode facilitar algumas tomadas de decisões, algumas negociações, mas e se muda esse cenário? A falta de experiência dele no aspecto político e esse viés de ter proximidade com o Partido Republicano pode ser um ponto de preocupação. Pouco provável o Bessent ir pro Fed, tá? Na história dos Estados Unidos, se você for pegar justamente essa transição, né, tesouro e presidência do Banco Central, é o contrário. Você tem muito mais presidentes do Banco Central vieram para a pasta do tesouro do que o contrário. Para Alex Martins tem um outro nome que é mais favorito ao cargo que Bessent. E hoje o nome mais cotado para assumir é o Kevin Warsh. Kevin Warsh foi dirigente do Fed entre 2006 e 2011. Também tem ampla experiência no mercado financeiro, além de ter assessorado o governo de George W. Bush. Inclusive, ele chegou a competir com Scott Bessent pela vaga de secretário do Tesouro. Warsh tem ideias bem alinhadas com as de Donald Trump, que já disse que tem uma opinião bem positiva sobre ele, e os dois, inclusive, já conversaram sobre o cargo. Warsh criticou a dependência excessiva dos juros como única ferramenta de política monetária, criticou o Federal Reserve por priorizar a inflação em detrimento do emprego e teve uma fala bem polêmica. Sugeriu que os juros mais baixos seriam viáveis se houvesse menos interferência da mídia. Por isso, defendeu silenciar os veículos sobre o tema. Jerome Powell nunca cedeu às pressões de Donald Trump. Quando foi convidado pelo presidente para um encontro na Casa Branca nesse ano, defendeu a autonomia da autarquia. E em meio à ofensiva de Trump e a Harvard e sucessivas ameaças ao financiamento em estrangeiros na universidade, Powell conclamou os universitários a proteger a democracia. Jerome Powell é advogado e ex-banqueiro de investimentos. Assim como Bessent e Warsh, construiu uma carreira sólida no mercado financeiro. Ele não tem formação formal em economia, sendo o primeiro presidente do Fed em 40 anos com esse perfil, mas se destacou por sua articulação política. Por exemplo, durante o governo de Barack Obama, ajudou a evitar o calote da dívida. O segundo mandato de Powell foi especialmente desafiador, marcado pela luta contra a inflação que atingiu 8,6% em maio de 2022. Então, como presidente do Fed, iniciou um forte aumento de juros, incluindo uma alta de 75 pontos base, a maior desde 94. Então ele agiu de forma com muita prontidão, com muita agilidade, né, reduziu os juros, expandiu, né, o balanço do Fed e assim ele conseguiu garantir liquidez nos mercados para evitar um colapso financeiro.
It's just a unique situation that we need to see how things evolve in coming months. Demorou um pouco para tomar algumas ações importantes, né, para tomar algumas decisões importantes. Então, vou citar aqui, por exemplo, quando teve o pico da inflação em 21, né, em algum momento ele ainda tratou que era um momento transitório devido à pandemia. Então, isso acabou que, como esse momento de alta inflação permaneceu por mais tempo, ele acabou tendo que mudar a postura e desde então ele vem sendo bastante combativo. E como a elevação dos preços se mostrou persistente e estrutural, isso fez com que o Banco Central americano aí sim chegasse atrasado e demorasse a subir os juros. Agora, diante do caos tarifário de Trump, Powell parece não querer cometer o mesmo erro. Adotou uma postura cautelosa e colocou o Fed em compasso de espera e vem mantendo os juros inalterados entre 4,25% e 4,5%. Correm por fora, ainda pelo comando do Fed, dois nomes da própria autarquia. O dirigente Christopher Waller, que recentemente defendeu ignorar as tarifas para definir os juros no curto prazo. Waller disse também que apoia flexibilizar a política monetária mesmo com a inflação acima da meta e prefere priorizar o mercado de trabalho. Ainda dentro da autarquia, Michelle Bowman chegou a ser cotada. Mas, por ser extremamente rígida quando o assunto é inflação, não parece ser exatamente o que Donald Trump procura neste momento. Em setembro de 2024, Bowman se tornou a primeira diretora do Banco Central dos Estados Unidos a votar contra uma decisão de política monetária desde 2005. Enquanto os outros 11 membros votaram por um corte de 50 pontos base, Bowman optou por uma queda menor, de 25 bips. Circulam ainda os nomes de Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional, e David Malpass, ex-presidente do Banco Mundial. As entrevistas para o cargo ainda nem começaram, mas isso não quer dizer que a disputa pela presidência do Federal Reserve não está a todo vapor. Essa corrida ganha um tempero a mais em meio às investidas de Trump e à independência da autarquia. Nos Estados Unidos, pela primeira vez, então, a disputa pelo Fed tem um contorno mais político do que técnico. E mais do que a difícil missão de lidar com as tarifas comerciais, o próximo chairman herda de Powell a missão de lidar com Donald Trump. O Cenário Base é um podcast produzido pela TC News. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se você quiser ouvir a outros episódios, é só procurar por TC News ou Cenário Base nas plataformas de podcast. A locução, a edição e o roteiro são de Camila Nascimento. A supervisão é de Gabriel Medina e Vinícius Custódio.